Bom dia, boa tarde, boa noite a você, Qualinalta, que está com a gente aqui no programa Q3, toda quinta-feira agora, no novo horário, 14 horas, aqui na UTV. Você também que está nos assistindo pelo Videolog Q3, que é o lugar onde a gente posta, né? Depois que a gente faz ao vivo aqui na UTV. Então são 1001 maneiras de você participar do programa Q3, da nossa comunidade. Um alô para todo mundo que já está participando do chat também. Hoje um programa especial, muito diferente, tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui do meu lado, o Márcio Nigro, que é fundador do site Caronetas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já entrou no clima. Gostei que ele já entrou no clima. É isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, obrigada pela sua presença, obrigada por vir até aqui, né, nos mostrar como é que funciona esse sistema tão importante de caronas corporativas. Isso. Conta um pouquinho da sua história profissional. Como é que você chegou nessa história de caronas corporativas? Qual foi o insight? Olha, acho que toda ideia, ela é divina e vem do chuveiro. Às vezes você tá tomando banho e refresca a cuca. É muito verdade isso, Márcio. E sai com uma ideia diferente. Então, a ideia original do Caronetas foi realmente num banho. Eu saí num banho e falei, pô, verdade, não existe isso. E aí a gente começou a montar um business plan para fazer com que as pessoas efetivamente pudessem ter um sistema que fosse bom para todo mundo, que fosse bom tanto para as pessoas que dão carona, pegam carona para a cidade, né? Tivesse um ganha-ganha, que a empresa também pudesse colaborar com isso. Mas isso é formação ou deformação profissional, como preferir? O que isso contribuiu para essa história? Você é formado em administração? Qual a tua área de formação? Então, eu sou engenheiro naval. Tá? Eu fiz engenharia naval na USP. Na época, eu até ia de bicicleta ou levava 2 ou 3 pessoas de carona. Olha aí, você já tinha, então, essa consciência da necessidade. Não, não tinha dinheiro mesmo, né? Cada um, nem carro todos os dias, então... Quer dizer, a gente aprende pelo amor e pela dor, pela né, dor, gente? Olha aí. Exatamente. Não tem dinheiro, então vamos fazer a carona corporativa. Olha aí, fundou o site Caronetas. Sim, eu acho que na faculdade, assim, a gente tem um esquema um pouco diferente do que na empresa, né? Faculdade você não precisa ir todo dia. Né? Tem dia que você, dentro da mesma turma, você se organiza para não ir, né? Amanhã não tem prova, não tem nada. Aqueles 3 mesmos colegas falam decididamente, nossa ideia é não ir para a faculdade hoje. Então, isso acontece. Então, normalmente, dentro de uma classe, é fácil se organizar uma carona. Porque as pessoas, embora não tenham o mesmo comprometimento de estar indo todos os dias para a faculdade, elas têm os mesmos horários, a mesma grade. Então... Agora, você acha também que essa questão da faculdade, você está falando que na faculdade é mais fácil da gente agilizar uma carona. Você acha que a questão da idade também facilita? Porque, assim, as pessoas que estão na faculdade geralmente são entre 18, 19, 20, 22 anos, né? Hoje até tem... tem mais, mas a gente, falando da média, um pessoal mais novo. Então, essa coisa da carona é mais fácil. Como é que a gente coloca essa questão da carona para uma pessoa com uma idade mais velha? Como é que faz isso? Então, eu acho que são momentos, né? Eu acredito que dentro das universidades, as pessoas que, quando elas começam a trabalhar, elas começam a poder comprar um carro. Então, esse é o ponto em que elas mais precisam, porque elas têm que se deslocar da faculdade para o trabalho. Dessa forma, as pessoas hoje, elas têm, na faculdade, elas têm essa divisão, né? Quem está trabalhando e tem carro, quem não está trabalhando e tem carro. Então a pessoa que não está trabalhando e tem carro... não tem carro. Quem não tem carro. Precisa de ônibus e metrô. Então, mas quem está trabalhando e tem carro, ele tem uma rotina que às vezes não vai casar com ninguém, né? As pessoas nem todo mundo trabalha na mesma faculdade que ele e vai para o mesmo local que ele. Mas quem está trabalhando e não tem... as pessoas que têm carro e não estão trabalhando, normalmente às vezes são mais desligadas. Elas não estão nem preocupadas em dar carona ou rachar combustível. Não é no meu caso. Então, assim, o que eu te falei, eu comecei a dar carona por uma necessidade. A gente, na verdade, não tinha dinheiro para colocar gasolina todo dia ou não tinha o carro disponível todo dia. Fazer uma provocação. Qual que é a melhor maneira de a gente conscientizar alguém? É colocando a mão no bolso, poxa, dando carona? Isso. Sim, eu vou ter um dinheirinho a mais no final do mês, porque aí aquela pessoa que eu tô dando carona vai dividir comigo? Ou não, a questão ambiental, poxa, eu vou estar ajudando o meio... Vou estar ajudando, é ótimo. Vou ajudar o meio ambiente. O que funciona mais? Eu acho que vou falar das duas coisas, né? Vamos falar do que é o correto e o que efetivamente as pessoas têm um impulso maior em estar
mudando a atitude delas. Então assim, se você parar para pensar hoje, né, saindo da minha época de faculdade, indo para os dias atuais, e olhando exatamente assim, como que era o trânsito na minha época de faculdade, eu ia 30 minutos da minha casa, morava no Brooklyn, ia até a USP, era 30 minutos de carro, de bicicleta e 19 de carro. Hoje seria 1h30 de carro e os mesmos 30 minutos de bicicleta. Então, hoje, a quantidade de carros que a gente tem em São Paulo, a gente tem 7 milhões de veículos, e a gente tem 5 milhões de veículos de passeio, tá? Veículos de passeio mesmo são 5 milhões. Esses 5 milhões de veículos, imagina você tem 70 bairros em São Paulo. As possibilidades são uma matriz de 70 por 70. Eu sou engenheiro, então faço bastante conta, então se o pessoal entender. Mas é um 70 por 70. Então, 70 origens diferentes para 70 destinos diferentes. Acho que isso fica um pouco mais claro. Que dá mais ou menos 4.900 possibilidades. E 5 milhões de carros fazendo exatamente as mesmas 4.900 possibilidades. Então, assim, se você olhar, é burrice, né? Assim, todo mundo vai para o mesmo lugar. Assim, não importa se você não conhece a pessoa que vai no mesmo lugar que você. Além de ser uma burrice, entre aspas, é uma falta de organização também, que é o que você está se propondo, né? A Caronetas está se propondo. Isso que você está falando da questão do trânsito, que vem piorando muito, a gente não precisa ir longe, não. Até aqui na própria AltV, a gente está há 6 anos aqui com o programa. Antigamente era super fácil parar o carro aqui na frente. Logo no início do programa a gente parava com facilidade, sempre tinha uma vaguinha. Hoje em dia a gente precisa dar pelo menos 2 voltas no quarteirão para conseguir um lugar para parar o carro. Realmente é complicado, tá complicado e eu imagino que isso vai piorar muito. O que eu imagino assim, se você olhar daqui a um ano, né, a gente vai ter mais 100 mil veículos nas ruas. Esses 100 mil veículos vão se traduzir em... Vamos colocar 1 metro para frente do veículo, 1 metro para trás do veículo, só para você ficar parado, né? Então são 500 km de congestionamento, né? Se o veículo tiver 3 metros, vezes 5, 500 km a mais de veículos nas ruas. A pergunta é, será que tem rua para tudo isso? Ou a gente vai brincar de só falta um? Né? Tem que andar um carro na Augusta para ter andado outro na Marginal, né? Ou você vai sair de casa e já vai ter logo de cara trânsito na sua porta, não importa onde você mora. Então, a gente tem 3 opções, né, de mudar as atitudes. Ou é pelo amor, ou é pela inteligência, ou é pela dor, né? Então, hoje a gente ainda está no momento de mudar ela pela inteligência. O que a gente acredita, e eu vou te contar um pouquinho o que a gente viu lá atrás, é que assim, existem alguns fatores por que as pessoas não dariam carona. Então, primordialmente, foram esses fatores que a gente procurou tratar. Então, as pessoas não dão carona, às vezes, por insegurança, porque nós estamos numa grande cidade, existe muita violência, apesar de você não conseguir efetivamente garantir que alguma pessoa tenha procedência não duvidosa, poder ter entrado aqui com uma metralhadora na mala e falar, olha, sou maluco, né? Então, assim, você não consegue garantir procedência de ninguém, né? Não existe antídoto contra a maluquice, tá? Então, a segurança é só o seguinte, se essa pessoa tem uma boa formação, tem bons princípios ou não, né? Então, se ela está trabalhando, o princípio do trabalho, de ganhar o seu próprio dinheiro trabalhando, é um princípio que existe na vida dela. Inclusive, daqui a pouco a gente vai entrar no sistema, né? Como é que funciona essa história toda de caronetas. E vocês encontraram uma maneira de minimizar essa questão, né, do desconforto, da insegurança, de saber para quem você está dando e para quem você está tomando carona também, exatamente, né? São Eu acho que isso é uma coisa para os dois lados. A gente vai falar um pouquinho disso também na hora que a gente entrar no projeto em si. Eu queria que você falasse também um pouquinho da questão ambiental. A gente está falando da importância de dar carona financeira. Isso. E a questão ambiental? O que eu ganho dando carona? Por que a gente precisa dar carona? Bem, a gente precisa dar carona porque a gente precisa reduzir a quantidade de veículos. Primeiro porque a gente hoje fica 2 a 3 horas no trânsito diariamente. Isso representa quase 4 bilhões de reais, mais quase 1 bilhão na área de saúde. Porque os gases, né, que o escapamento produz, aí não estou falando só do CO2, porque o CO2, na verdade, é o gás da vida. Ele é um gás que, se ele sumir do planeta, morrem as plantas e a gente morre também. Então, é um gás que existem controvérsias contra a camada de ozônio. Eu vou deixar para o Molion e o Molina discutirem isso, que são as referências no assunto. Mas o que vai junto com o gás carbônico é que é o problema, né? Hoje, nas cidades, para a gente ter uma ideia, se a gente olha aqui no mundo, você tem 6% de CO2 gerados pelos carros, né, pela energia. Nas cidades são 70%. Então, quando você olha esse número, você fala, pô, é muita diferença, né, do campo para a cidade, né?
Só que a gente não faz cócega no mundo, em termos de CO2. Mas a gente faz cócega, sim, na nossa saúde, e assim, o número de infartos nos dias mais secos e poluídos aumenta 11 vezes. Então, é um prejuízo já bem detalhado, com estudos do Paulo Saldiva, do Laboratório de Poluição da USP, sobre todos os impactos que isso causa na saúde. Então, são impactos muito, muito fortes. No meio ambiente, você tem uma série de outras coisas, né? Todos os gases também eles fazem mal para a planta, não é? O CO2 faz bem, mas você tem outros gases que reagem e impedem a fotossíntese, então são prejudiciais. Então, mais do que olhar para o meio ambiente e olhar a questão do CO2 como um impacto ambiental na camada de ozônio, você tem que olhar para a sua própria saúde, em primeiro lugar. Porque a Terra ela vai resistir. Nós é que não resistiremos, isso é verdade. Né? Então, olhando para o futuro, né, o que a gente está preparando para os nossos filhos, eu acho que aí assim, as pessoas têm que se conscientizar disso. Mas eu acho que existem várias vantagens que não são as financeiras da carona. Você quando está com uma pessoa no carro, você corre menos. Você é muito menos abordada por assaltantes. Você fica muito menos sujeita a, por exemplo, você tem que entregar um relatório no final do dia. Então você fala, olha, dirige hoje para mim, que hoje eu vou no notebook aqui, eu vou ler no livro, vou ler no relatório, vou me preparando para uma reunião. Você tem um parceiro durante o trajeto. É uma questão social, realmente, né, que você tá falando. Imagina você ir conversando com alguém, às vezes tem trânsito. Tem o celular com você. Vai tudo muito mais rápido e fácil. Com certeza. E aí tem você que é engenheiro, você que gosta de contas, eu achei muito interessante uma conta que você fez, das pessoas que dão carona, que no final de um ano conseguem fazer uma viagem ao exterior, é isso? É verdade. A gente, às vezes... é muito imediatista, né? A gente olha aqueles 15 minutos que um dia você ficou esperando a pessoa e ela não apareceu. E você fala, não, então é melhor eu ir sozinho, que daí eu regulo o meu horário. Quando você fala melhor eu ir sozinho, e todo mundo fala assim, o que acontece? Todo mundo vai pra rua. Então, em vez de ter 2 milhões de carros nas ruas, tem 4. Porque, né? Você tinha 2 milhões de carros, você dobra. Então, todo mundo, em vez de gastar 15 minutos a mais, demora 45 a mais para chegar no destino. Então, é uma conta que não é muito lógica, né? Se a gente consegue passar de 5 milhões de carros numa cidade como São Paulo para 2 milhões e meio. Simples. É uma atitude, né? Agora, essa atitude precisa ser sustentável para todas as pessoas, né? Então, deve haver um consumo colaborativo do carro. As pessoas não podem simplesmente falar, olha... que gostosinho, eu tenho carona, então deixa eu ficar quietinha porque eu não vou pagar. Exatamente. Também não é isso, né, gente? O conceito de consumo colaborativo é justamente esse. E aí você tem uma surpresa, é isso? No final do programa a gente vai falar. A gente vai falando um pouco do evento que a gente tem pela frente, dos detalhes e todo o funcionamento do site. Mas a questão da segurança, a primeira abordagem que a gente fez foi colocando a empresa para participar. Porque é muito mais fácil você ter uma empresa participando e você saber que essa pessoa trabalha efetivamente nessa empresa, do que você não saber quem a pessoa é essa. Verdade, Márcio. Vamos contar como é que funciona o projeto pra gente entrar nessa questão da segurança para as pessoas entenderem. Como é que é isso? É um site, aí eu tô lá na minha empresa. Eu entro assim, poxa, eu quero dar ou receber carona. E aí, como é que eu faço? Então, a primeira empresa, você vai verificar se a sua empresa já está participando. Se ela já está participando, você pode entrar no site, você pode indicar, pelo próprio site, você clica e indica para uma pessoa do RH. Se ela não estiver participando, exatamente. Uma vez que ela participar, ela vai te informar. Então a empresa funciona como se fosse um agente de divulgação dessa ação, tá? De carona. E por que ela faz isso? Porque ela recebe em troca um relatório de sustentabilidade. A gente consegue mapear para ela quantos quilômetros, quantas caronas, quantas pessoas, quantas caronas, quantos quilômetros evitados e quantos toneladas de carbono isso representa. Então, e ela tem algum tipo de incentivo para isso? É esse incentivo. Esse relatório que ela não consegue fazer sozinha. Né? Então, aí incentivo fiscal, financeiro, ainda não. Não. É só uma questão de ter alguma ação sustentável. É igual você colocar... você está estimulando uma ação que vai beneficiar a própria empresa. E o próprio funcionário. O próprio funcionário, com certeza. Então, uma vez que ela divulga um código de acesso para os funcionários internos, então toda empresa ela recebe um código de acesso. Esse código de acesso é o único exclusivo dessa empresa e vai validar um determinado tipo de e-mail corporativo. Então, por exemplo, se eu estou na empresa A e recebo o código de acesso dessa empresa A, eu vou ter que ter um e-mail @empresa A válido para que eu possa ficar ativo no Caronetas. Então, quando você recebe uma carona minha, você não me conhece, mas você sabe que eu sou Márcio @Caronetas. Você vai falar, pô, mas quem que é Caronetas?
você consegue entrar no site e ver quem é a empresa. Então você já faz uma dupla Claro, qualificação. obviamente a empresa tem todos os seus documentos, sabe quem você é, sabe onde você mora, tudo, e aí você diminui essa questão da segurança, aumenta a questão da segurança. Você diminui o risco, né? Quer dizer, você não é que você elimina o risco, uma coisa é diminuir o risco. Se a pessoa está trabalhando, ela não consegue trabalhar em lugar nenhum sem deixar todos os documentos dela, tá? Ela não consegue, ela tem uma assiduidade, você não consegue faltar uma semana aqui e simplesmente faltar uma semana porque você resolveu faltar uma semana, não existe isso. As pessoas Quer dizer, não é nenhum louco. Não é nenhum maluco, Então assim, obviamente você vai avaliar da empresa, às vezes você olha uma empresa e fala, bom, eu não conheço. Aí você olha uma outra canal de uma empresa que você conhece, pode ser que você escolha entrar em contato primeiro com uma empresa que você conhece. Até porque de repente tem um relacionamento lá, pode pedir referência dessa pessoa, não sei. Mas o interessante disso é que você cria também uma rede de relacionamento. Você não está conhecendo uma pessoa de uma outra empresa vizinha sua que você não teria a possibilidade de conhecer, né? E vai ter ainda 40 minutos de papo com ela. Então isso pode gerar, além da carona, pode gerar uma amizade, pode gerar um relacionamento com outra empresa, pode gerar negócio. Você tem alguma história curiosa de pessoas que se conheceram na carona, ou ficaram amigos, ou realmente surgiu algum negócio, algum outro projeto? Eu tenho uma história interessante que foi a nossa primeira carona. Acho que vários depoimentos as pessoas têm, a gente acabou não tomando tanto ainda, pela questão até do tempo, né? A gente tem 6 meses de vida, mas o interessante é que 2 pessoas que foram as primeiras pessoas que pegaram carona no Centro Empresarial de São Paulo, que foi o lugar onde a gente iniciou, são 17 mil pessoas, 70 empresas, eram pessoas que estavam vizinhas. 2 baias uma da outra. E almoçavam juntas e não sabiam onde moravam. Então, aí eu faço até pergunta pra você sabe onde todo mundo mora aqui? Olha, mais ou menos. Não, né? Eles eram homens. Ah, sim, as mulheres. Eles eram homens, com certeza. Porque mulheres geralmente falam, mas onde é? Tal. Onde é aquela loja, aquele cabeleireiro? Isso, exatamente. Você mora aqui, você já conta mais do que devia. Podia falar mais do que devia. Interessante. Mas, bem, vou falar pros homens então, que isso acontece. Não, normalmente os homens perguntam onde o outro mora, cara, quando tem um churrasco fora. Não é uma crítica, é que os homens são mais racionais, eles são mais diretos no que eles falam. Se eles trabalham, eles trabalham. As mulheres, elas são mais globais. É verdade. Então, as pessoas acabam perguntando esse tipo de informação quando tem um churrasco numa empresa fora de São Paulo. Então aí você pergunta, vamos sozinho, vamos se organizar pra ir, aí perguntam onde cada um mora. Eles eram vizinhos. Eram vizinhos, né? Há 2 baias, não lembrava o sobrenome direito, ele deu uma esticadinha no pescoço pra ver se o sobrenome batia com o que estava no e-mail. Então, você mora onde? Aquela pergunta que nunca aconteceu, né? Mas as pessoas hoje em dia, elas colocam muita informação em rede social e pouca informação, às vezes, pro colega. Tudo uma questão de sigilo. Então, o que a gente pede no site é muito pouca informação. É seu nome, seu e-mail pessoal, que você pode mudar de empresa, e seu e-mail corporativo. Mas e aí? A gente tem até um slide aqui, que eu vou pedir até pro pessoal da Switcher colocar pra gente, e aí a pessoa já se cadastrou, já fez essa troca de e-mail, colocou o e-mail da empresa, tudo mais, Volta e aí? Que eu acho interessante, volta mais 2. Isso, dá um enter, vai. Tá? Aqui? Vamos aqui, eu vou. Olha, deixa ele rodar. Olha lá. Tem uma animaçãozinha. Aí tá como funciona. Você faz a divulgação, existe um cadastro do usuário, aí você está dentro da mesma empresa. E aí existe um contato, uma carona, um bate-boca, e aí mais pessoas na mesma empresa começam a saber do processo. Quando a empresa atinge um determinado número de usuários, a gente abre para enxergar as empresas que estão ao redor. Então, esse é o processo. Então, você primeiro estimula dentro da própria empresa, pode dar um outro enter, e a empresa, ela recebe um relatório de sustentabilidade. Qual é o custo para a empresa, Márcio? Nenhum. Muito bem. E para o funcionário, colaborador, também nenhum? Nenhum. Isso. E aí, como é que funciona? Como é que a gente pois como é que você... Boa pergunta! Você antecipou a minha questão. Como é que vocês ganham dinheiro? Como é que você consegue fazer um associado, né? Então, a que ideia... é interessantíssimo. Eu já sei, mas eu gostaria que você contasse pra gente. Então, como é que funciona? No trajeto que as pessoas colocam, elas colocam um trajeto casa-trabalho inicialmente, simplesmente pro CEP. Tá? Elas colocam esse trajeto casa-trabalho. Uma vez que a empresa passa para a fase 2, a pessoa consegue enxergar inclusive os mapas, o trânsito, e consegue enxergar alguns pontos inteligentes no seu percurso.
O que são esses pontos inteligentes que a gente chama? São empresas patrocinadoras que colocam algum tipo de serviço no seu percurso. Então, por exemplo, não seria interessante se você soubesse todas as ofertas que existem do Groupon do lado da sua casa? Sensacional. Entendeu? Você iria olhar só o que está próximo Eu que sou a você. viciada em compra coletiva. Então a ideia efetivamente é essa. A gente junta por região e você enxerga no seu mapa, no seu trajeto de casa. Eu quero quinta-feira enxergar um determinado tipo de restaurante. Se aparecer, aí vai me E aí interessar. entra com uma maneira de patrocínio, de publicidade no site. Publicidade no site. Muito bem. Então, essa é uma das formas que o site tem de sustentar. Existe o patrocínio também institucional, que é o patrocínio dos relatórios de sustentabilidade. Então, são os logos que aparecem nos relatórios que vão para todas as empresas. Hoje a gente já tem 700 empresas cadastradas. Então, é algo interessante. Você pode associar sua marca ao Caronetas e dessa forma é uma ação sustentável que vai impactar a cidade inteira, com certeza. A gente sabe que a carona é o único meio a curto prazo de você reduzir o trânsito sem gastar um centavo do poder público. E o poder público? Essa é uma questão também importante pra gente levantar. O poder público tá pensando em incentivar esse tipo de coisa, de carona corporativa? Você conhece na história incentivo desse tipo para carona corporativa ou o governo não está muito interessado? Não, nós não temos histórico disso, né? Existem lá fora, existe a carpool lane, chama. Então, são faixas exclusivas que as pessoas só podem entrar se elas tiverem 2 ou mais pessoas. Então, por exemplo, existem alguns lugares dos Estados Unidos que só podem entrar quem tiver 3 pessoas. Que aqui em São Paulo também já existiu isso, hoje em dia não tem mais. Exatamente, aquelas faixas reversíveis, antigamente, só podia entrar quem tivesse mais de uma pessoa. E aí, não sei por que cargas d'água, isso caiu por terra. Pois é, eu perguntei pra alguns amigos meus esses dias que a gente tava... Inclusive, estava pegando carona com eles. E aí eu perguntei, poxa, mas ali só entra quem tem... Eles riram. Falaram, não, isso já não tem há anos. Realmente, eu imaginava que uma coisa que tivesse podia voltar, isso. sim. Acho que tá na hora. Inclusive nas marginais. Eu acho que isso é muito importante. Se você olhar estatisticamente, para em qualquer farol, às 9 da manhã. Dificilmente você vai achar 2 pessoas no carro. Você normalmente acha uma, né? Então, as pessoas hoje não existe esse hábito. E por que elas não dão carona? Por quê? Por uma questão de segurança, por não saber para quem dá. E às vezes essa pessoa não está dentro da sua empresa, às vezes ela está dentro da sua empresa, às vezes ela está no andar de cima, no andar de baixo, ou ela está na rua. E você não teria oportunidade de conhecer. Então, não importa o tamanho da empresa. E é cultural um pouco também, né? De não dar carona, de falar, não, vai ser um incômodo a mais, que na verdade não é bem assim. Mas aí, me conta um pouquinho, Márcio. Vamos falar na fase 2. Na fase 2 você não coloca só trajetos casa-trabalho. Você coloca casa-clube, clube-praia, casa-aeroporto, aeroporto-casa. Então, você tem uma gama de trajetos que você pode colocar diferentes. E muito interessante que ele mostra no seu smartphone sempre o próximo trajeto. Ele tem uma inteligência para bater o horário, que trajeto que você colocou, que horas, ele sabe o seu próximo trajeto. Por isso que também é interessante que no voltar para casa, por exemplo, faz sentido enxergar um restaurante japonês específico. Né? Que eu queria enxergar se tem alguma promoção, se anunciou alguma coisa. Então você escolhe o que você quer colocar no seu mapa. Então esse é um ponto importante. E isso faz com que o processo é atrativo, né? Quer dizer, as pessoas, não custa nada você se cadastrar para ver se existe alguém que está próximo a você, que pode compartilhar trajeto com você. Às vezes a pessoa pode ter carro, pode não ter, mas você vai saber disso. Então isso é um fator importante, que só as pessoas que têm carro é que recebem informações de quem não tem carro e de quem tem. Por que isso? Para preservar a escolha, porque quem pode mudar a situação é quem tem carro. Quem não tem carro não consegue girar uma carona, né? Vai colocar alguém nas costas e sair andando. Então, quem tem carro, ela pode mudar a situação da carona. Então, as 2 pessoas que têm carro, a gente coloca em contato. Quem não tem carro e quem tem carro, a gente tem informação de quem não tem carro para quem tem. Então, por exemplo, eu não tenho carro, você tem, a minha informação vai para você, mas a sua não vem para mim. Tá? Você fica encarregado de me convidar. Então, essa é uma diferença para preservar as pessoas que de repente moram numa região. Imagina você, se a única pessoa que tem carro, mora naquela região, de repente tem 50 e-mails na sua caixa, né? Falando, pô, mas não custa nada você me dar uma carona, vai. Eu sou um cara legal, entendeu? E tem a possibilidade de eu trocar informações assim? Não tem. Não, o que contém esse perfil? Tem uma foto? Porque aí começa a complicar. É muito mais sigiloso que isso.
Na verdade, no primeiro contato, só existe assim, a pessoa que tem carro, que pode dar carona, recebe as opções para quem ela pode compartilhar. Então pode ser uma pessoa com carro ou uma pessoa sem carro, tá? São as informações que ela recebe. O quê? Nome e e-mail corporativo. Ok. Com isso só, você já consegue avaliar. Bem, é menino ou menina, eu gostaria de dar carona para menina. Minha primeira carona eu vou querer dar para menina, vamos dizer. Né? Fosse você no caso, né? Eu queria dar carona para menina e eu vou olhar as empresas que essas candidatas apareceram. Aí eu achei 2 candidatas que têm carro e 2 candidatas que não têm carro. Qual que é a diferença entre elas? Você pode colocar as 3 no carro, mas de repente você pode resolver iniciar com uma que sabe que tem os mesmos custos que você. Ela paga estacionamento, paga combustível, então é mais fácil. Você fala, bem, eu não fico presa. Se ela consegue ir pro trabalho sozinha, ela não depende de mim. Então essa é uma diferença de você convidar alguém que tenha carro. E você efetivamente tira o carro da rua. Porque aí sim foram 2 pessoas que uma deixou o carro em casa e 2 vieram juntas de carro. Então, esse é o primeiro passo. Então, não existe nenhuma quebra de sigilo. As pessoas não têm informações umas das outras. Elas não vão receber essa informação de forma irrestrita, quer dizer, só nome e e-mail corporativo, para quem pode mudar a sua situação. Então, se eu tenho carro, eu posso ficar tranquila que só recebeu meu e-mail e meu nome quem puder ou dividir o carro comigo, né? De repente eu vou na segunda, terça e quarta com o meu carro, ele vai quinta e sexta com o dele. Então vocês fizeram uma combinação nesse esquema. Ou então alguém que as pessoas que não têm carro, elas não vão receber as informações. Você pode ficar tranquilo. Você não vai ter um bullying, vamos dizer, de carona, né? As pessoas se incomodando para pedir carona e você não querer dar. Eu sei que vocês têm 6 meses só de existência, mas eu queria que você me falasse assim, tá crescendo essa questão da carona? Sim, quais são os números da Caronetas, pra gente entender? Eu imagino que devem ser homens que dão mais carona do que mulheres. Como é que funciona? Qual é essa porcentagem? Acho que não. Eu não tenho. Ela estava bem dividida. Talvez recentemente a gente não tenha feito nenhum estudo sobre essa divisão. A gente faz muito estudo sobre a porcentagem de pessoas que têm carro e não têm carro que se inscrevem. Uhum. Isso está entre 35% das pessoas que têm carro que se inscrevem e 65%, que é a proporção de pessoas, na verdade, na cidade mesmo, que se deslocam. Hoje, as pessoas, como elas são incentivadas pela própria empresa, isso se dá de várias formas. Pode ser, às vezes, um sorteio de uma vaga que a empresa faz. Né, legal, a empresa pode incentivar? Pode incentivar isso. Deve incentivar? Deve, porque mesmo assim, hoje ela não consegue nem contratar, muitas vezes, porque ela não tem uma vaga para um gerente. Não tem mais vaga no prédio, custa R$500 a mais. Né, ela contratar alguém com vaga. Então, essa é uma questão hoje crítica nas empresas, é realmente onde parar. E uma questão crítica do trânsito, em torno, né, é que as pessoas acabam chegando atrasadas, tem que sair mais cedo, ou às vezes, pelo contrário, acabam fazendo um serão no escritório para poder sair mais tarde, para não pegar trânsito e ganhar por isso ainda. Então, as empresas também têm prejuízo, e se elas contabilizarem, o prejuízo é alto. Outra coisa que é interessante na fase 2 é que as empresas vão ter a possibilidade de que os funcionários peguem, por exemplo, um táxi compartilhado para o aeroporto. Mas quantas pessoas saem daqui da Brasil e vão para o aeroporto na mesma hora? Você só não conhece, mas deve um monte. E que saem do aeroporto, que estão naquela fila do táxi gigantesca, né? Quem já ficou sabe que hoje em dia pegar táxi em São Paulo tá difícil. Então assim, quantas pessoas vão às vezes para o mesmo bairro, para o mesmo local e andam 10, 20, 30 quilômetros e a casa delas está a diferença de 400 metros. Então você andou 20 quilômetros cada um num táxi, né? Por uma diferença de casa de 400 metros. Você não sabe onde estão essas pessoas. Então nossa proposta é que as pessoas, pelo próprio smartphone, saibam, né? Saibam assim, olha então, que legal, você pode fazer isso via celular. Exatamente, Eu estou no aeroporto, eu quero ir para minha casa, quero saber quem compartilharia um táxi comigo. Então vai aparecer outra pessoa que teve a mesma vontade. E vai marcar, aí também existe outro patrocínio, vai marcar num determinado café no aeroporto, se as pessoas se encontrarem. Então, aí vem o patrocínio disso. Quer dizer, a gente dá a sugestão do ponto de encontro. Entendeu? Leva elas para um café. Puxa, muito antes legal. delas pegarem a carona.
Então, essa é uma das formas, né? Então tem várias formas de ads, É uma mas maneira é inteligente. né? É uma maneira inteligente da gente contribuir com o meio ambiente, de contribuir financeiramente também, um agente com o outro também. E a gente vai continuar falando sobre o futuro do Caronetas, toda essa história de carona corporativa. Daqui a pouquinho, vamos fazer um intervalinho rápido. Continue com a gente volta já já. Olá, você está assistindo o Q3 no Mundo da Excelência, que trata de temas ligados à qualidade, gestão empresarial. E hoje estou aqui do meu lado o Márcio Nicolo, que está falando do sistema de caronas corporativas chamada Caronetas, o site Caronetas. Márcio, a gente falou como é que funciona, a gente contou uma série de coisas no início do programa. Eu queria saber como é que vocês fazem, quando vocês chegam na empresa para vender essa ideia do Caronetas, como é que é essa receptividade das pessoas? Elas falam, que interessante, e elas compram a ideia de cara ou não? Como é que vocês veem nessa história? Eu acho que a gente teve passou dessa barreira, as pessoas não sabem muito bem o que significa isso. Né? A gente está no mês de setembro, que é o mês da mobilidade, amanhã começa a Semana da Mobilidade aqui em São Paulo, tem vários eventos, o pessoal pode entrar no site do nosso São Paulo, né, para quem estiver em São Paulo. Então vai ter uma programação de tudo que vai acontecer nessa semana, falando sobre mobilidade. Mas as empresas hoje, elas até procuram a gente pelo próprio site, por ter ouvido falar, por existir o Dia Mundial Sem Carro, que é quinta-feira que vem, né? Então, deve bombar, né? O site Caronetas nesse dia deve ser uma maluquice pra vocês. Eu acho que deve ser o Dia Internacional do site, deve ser... Não, mas é o dia mais importante pra gente, por isso que a gente guardou uma surpresa muito interessante pra anunciar, pra mostrar pro pessoal esse dia como funciona exatamente, que a gente vai adiantar um pouquinho aqui, porque a gente já tá falando disso um pouco mais abertamente agora. Mas os detalhes, quem tiver no Dia Mundial Sem Carro, lá no Centro Empresarial de São Paulo, vai poder acompanhar. As empresas hoje, elas se aproximam por diversos motivos. Acho que um dos motivos são as vagas, estacionamento que ela realmente não tem. E hoje elas já conhecem a gente. Então, uma vez que já tem empresas grandes participando, fica muito mais simples da empresa aderir. Ela simplesmente se cadastra pelo site, é uma empresa grande. Existe um processo de validação da empresa, interno nosso. E imediatamente a gente já devolve um e-mail marketing para que ela possa distribuir para os funcionários. Isso que é legal. Um e-mail marketing personalizado, gratuito também, é isso? Exatamente, gratuito também. Para que ela possa distribuir para os funcionários dela. E ela já começa uma campanha interna sem fazer força. Né? Então é algo muito simples. Os departamentos responsáveis por esse tipo de divulgação ou são RH, ou endomarketing, ou então a área de sustentabilidade. São os departamentos normalmente que nos procuram. Hoje não é um mistério, muitas empresas perguntam, mas e a segurança, o sigilo da informação? A gente tem algumas empresas como Chubb, Aon, Mafre, que são empresas que mexem com seguro. Então, se isso não fosse seguro, quem mexe com seguro teria, primeiramente, bloqueado, né? Então essa fase a gente acredita que já passou, né, das pessoas não saberem, eu tenho um pouco de receio. A gente se mostrou como um processo seguro. Próximo passo é saber para quem. Então, quanto mais pessoas estiverem cadastradas, hoje a gente fechou mês passado um número bem alto, e esse mês a gente pretende chegar, esse mês, final de setembro, a gente pode chegar a 13 ou a 23 mil pessoas. Puxa! De 13 a 23 mil pessoas. Por que esse range? Porque entrar em empresas muito grandes. Entrar em empresas de 100 mil pessoas, empresas de 30 mil pessoas, e elas começam um processo de divulgação. E boca a boca, sinal que tá funcionando. Isso muda completamente o número de pessoas do site, né? Assim, de repente num dia entraram 300, no outro dia entraram 3 mil, né? Pode existir com uma empresa de 100 mil pessoas. Então, hoje, a escalabilidade do processo, ela é outra, né? Porque tem empresas grandes. Então, quando elas entram e entra muita gente, e normalmente entra gente que está no mesmo lugar. Então a chance, imagina o seguinte, não precisa ser matemático nem engenheiro para fazer esse cálculo, mas você tem uma empresa aqui, e ela for muito azarada, ela tem 70 pessoas, cada um mora num bairro, né? Quando tiver a 71ª vai haver uma carona, concorda? Sim. E a partir disso, qualquer pessoa que se cadastrar vai ter uma carona. Não, você já foi azarado nas primeiras 70? Exatamente. Então assim, acaba sendo algo simples, né? Todo mundo tem no mesmo ponto.
Então, o processo é simples. Caminho é a união, gente. Caminho é consumo colaborativo. Né? Consumo colaborativo junto com união. Do carro. As pessoas quebram um pouco o tabu da individualidade, elas compartilham o veículo, os custos do veículo, e a gente está falando justamente no dia 22 é como o Caronetas pode te ajudar a compartilhar esse custo, né, entre as pessoas, que é uma coisa que ao longo do tempo, se ela não existir, ela acaba com a carona. A carona pode até existir, mas quando acaba com a carona, acaba com a amizade, né? Quer dizer, você, de repente, são duas pessoas que eram amigas, ela fala, não, deixa que a gente tanque, você fala, não precisa, né? Sabe que não precisa aqui? Pô, de vez em quando é bom você fazer, né? Não precisa... Será que você quer que eu rache com você? Né? Essa pergunta, às vezes não precisa existir, né? Ela teria que ser implícita. Pois né? Márcio, eu tô me lembrando de uma coisa agora muito legal, assim. Eu vi uma vez um filósofo falando isso, eu não vou me lembrar, até o final do programa eu lembro o nome dele. Ele falou assim, que o ser humano é o único animal racional que leva consigo 500 quilos, né, pra onde ele vai, quer dizer, sozinho ele tá levando 500 quilos junto. Quer dizer, 500 não, 500 só se for um carro pequenininho, né? Um Ford K, tá levando. Mas é bastante, é verdade. Que tá levando junto consigo, né, todo esse peso. Você lembrou de um dado interessante. Sabia que duas pessoas dentro do carro, elas soltam a mesma quantidade de carbono que por pessoa, né, que se elas estiverem andando de ônibus? Então, assim, não é mais sustentável, é igualmente sustentável andar de ônibus e duas pessoas no carro. Então, assim, é como se fosse... Até porque, vamos combinar que os ônibus hoje em dia, eles estão totalmente malucos soltando gás aí. O que a gente vê na rua é de revoltar. Tem um diesel é de ruim, revoltar, tem manutenção ruim. Tá realmente aquela fumaça preta. É difícil ver um ônibus que não esteja soltando esse gás preto. Às vezes tem ciclista andando e, respirando aquilo, né? Quer dizer, as pessoas estão andando, as pessoas estão na rua que teoricamente não estão contribuindo para que o ar fique pior, elas são as que mais sofrem. Porque às vezes você está dentro do carro, você liga o seu ar-condicionado e passa pelo filtro ainda. Então, você está tranquilo, mas quem está na rua não está. Precisa ter consciência mesmo. Agora, Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho do futuro do Caronetas. Conta um pouquinho do que a gente pode esperar para daqui 6 meses, daqui 1 mês. O que vocês estão aprontando? Bem, a gente, uma vez que a gente montou essa plataforma, surgiram inúmeras ideias, né? Mas a ideia inicial da plataforma foi possibilitar que as pessoas efetivamente compartilhassem o carro. Como compartilhar? Como se eu alugasse o carro seu, uma vaga no seu carro, por um certo trajeto, né? Casa, aeroporto. Mas você não me conhece, talvez você não vai voltar a me conhecer, a encontrar comigo semana que vem. Não é uma carona rotineira. Como é que eu transformo uma carona não rotineira em algo que as pessoas conseguissem compartilhar o custo? Então, imagina só que eu tenho um trecho só, né? Hoje eu vim pra cá, tá? Mas eu não sei quando eu vou voltar. Mas eu posso arrumar alguém para vir pra cá. Da mesma forma que eu poderia vir de transporte público, eu poderia vir com o meu carro. Então, o que a gente montou foi uma sistemática para que as pessoas consigam acertar cada viagem entre elas, né? Então, assim, não seja uma viagem de 2... Só porque a viagem, você falou, uma viagem de 5 km, eu vou cobrar R$2,50, né? R$3, que seja. E eu não tenho troco, né? Imagina, nunca vai ter troco, né? Você não é taxista. Então, você carona, até foge da proposta. Foge totalmente da proposta que é carona, tal, né? Não é aquela carona do encostado, mas também não é aquela carona que tá pagando. Não é taxista, não é serviço. Não é um serviço. Não, serviço. Então, é um consumo compartilhado de um bem por um certo período, né? Então, o que a gente montou? A gente montou uma sistemática em que as pessoas conseguem pré-pagar uma carona umas das outras. Então, isso acaba com o inconveniente de você falar, pô, será que essa carona... todo mundo tem a oportunidade de ganhar dinheiro com o próprio carro no próprio trajeto que ela faz, né? Então, de compartilhar esse custo do combustível, da gasolina, etc. E aí tirar carro na rua. Então, a ideia é que as pessoas possam compartilhar dessa forma. E como é que a gente resolve... como é que as pessoas vão trocar esse dinheiro, né? Como é que elas vão trocar esse dinheiro pelo site? Elas não são obrigadas a trocar dinheiro. Então, sim, eu posso conhecer você pelo site e simplesmente combinar com você e falar, olha, segunda-feira você vai com o seu carro, quarta e quinta vai com o meu, sexta cada um vai com o seu, porque cada um vai para um lugar, tá? Então, o site continua gratuito, a inscrição é gratuita, a empresa continua
se cadastrando gratuitamente. Então, não é essa questão do pré-pago é para as caronas eventuais, ou pode ser também para as caronas corriqueiras. Você que escolhe. A diferença é que a gente não quer que as pessoas falem, olha, como é que você veio hoje? Olha, hoje eu vim com a Sandra. Não, hoje eu vim de caronetas. Eu vim com uma pessoa, eu posso voltar com outra. Porque eu não desenvolvi... Isso também dá flexibilidade para a pessoa. Hoje eu tenho que fazer Exatamente. uma hora extra. Eu consigo Exatamente. ter essa flexibilidade. E como é que funciona esses créditos que você está comentando? Então as pessoas compram pelo site. E aí, quem quiser saber mais, é 22. Tô brincando. As pessoas compram pelo site. E existe um empenho. Uma vez que eu vou pegar uma carona com você, eu escolhi você pegar uma carona de esporte, uma carona eventual, o que quer que seja, eu empenho na sua conta. Tá? Então, ele bloqueia na minha conta e empenha para a sua. Gera um código de acesso que, quando eu encontro com você, eu faço para você desbloqueia esse dinheiro. Então, é simples. Puxa, muito interessante. E aí, dia 22 vai ser uma divulgação, então, nacional dessa história, é isso? Isso, dia 22 a gente vai fazer o primeiro evento de consumo colaborativo e transporte compartilhado. Caronetas é só aqui em São Paulo? Não, não tem nem Qualquer pessoa do país. A gente já tem país 19 pode estados. Bem, até a conta do mês passado a gente tinha 19 estados. Não sei se você já abriu todos, né? Mas, ainda assim, de lá pra cá, mas... e até nos surpreendeu, né? Porque a gente olha... eu acho que trânsito é só um problema de São Paulo, né? Mas tem gente em Recife, em Goiânia, em Mato Grosso do Sul, você fala... Quer dizer, gente, já tá chegando lá. Já tá chegando lá. Você imagina? Obviamente... Maceió, com trânsito, aquele lugar lindo, maravilhoso. Aracaju, então, assim, todo mundo com trânsito. Todo mundo com trânsito. Então, todo mundo incomodado com essa situação. É lógico que se eles vierem aqui pra São Paulo, todo mundo tem um infarto, né? No miocárdio. Não porque só o ar tá ruim, que as pessoas normalmente têm um infarto mesmo, mas porque olham e falam, não, inaceitável, né? Às vezes você sai 10, 11 horas da noite de algum lugar e pega trânsito na marginal, né? Quantas vezes já ficou parado? Várias. Você fala, toda vez que acontece várias isso, você fala, vezes. Como é que... Não, é uma maluquice. Na mesma cidade você tem que sair 2 horas antes de casa pra conseguir chegar até o seu destino. É um absurdo, realmente. Acho que a gente precisa tomar uma atitude rápida, até pensando no meio ambiente, pensando na nossa própria saúde e no nosso próprio bem-estar. Com certeza. Não é isso, Márcio? Eu acho que a saída do consumo colaborativo é uma saída muito interessante, porque nós não somos contra o carro. Sim, você às vezes precisa de claro carro. Que não. Você pode ter o seu carro, você pode alugar carro também, de fim de semana. Porque tem uma frota imensa de carros de locação que de fim de semana está ociosa. Agora, todos os dias para trabalhar, às vezes um casal tem 2 carros, cada um vai para um lado. Mas esse casal efetivamente precisa do carro para andar junto, né? Então às vezes você vende 2 carros ruins que poluem mais e compra um carro melhor, mais confortável, flex, né? Que tem um impacto ambiental menor e que vai te deixar mais feliz durante o percurso, durante o período que você estiver com ele. Então às vezes as pessoas têm essa ideia de que precisam de 2 carros, às vezes 3, né? Tem gente que compra o 3º carro por causa do rodízio. Do rodízio. Então, é desmistificar isso. Hoje é mais fácil, você ganha muito mais dinheiro, e é aquilo que eu te falei, R$300 por mês, dá uma viagem para a Europa no final do ano, né, dá uma semana na Itália, facilmente, você... É uma boa maneira de conscientização. As pessoas falam, poxa, é verdade, aqueles 15 minutos que de vez em quando eu posso esperar... E quando é dinheiro quebradinho, todo mês ou todo dia, no caso, né? Sobrou 10 reais, né? A gente não pensa no todo, né? Do ano inteiro, que pode sim dar uma viagem ou alguma coisa diferente. Se você não pensou no meio ambiente, não pensou no trânsito, pensa em você, né? E a gente te faz lembrar do resto, né? Então no seu caminho também a gente mostra todos os pontos de reciclagem que você tem acesso, até para estimular também as pessoas a esse hábito, que é uma coisa que não custa nada. Às vezes as pessoas não sabem também aonde está, né? Mas quando o seu projeto faz trabalho, tem um monte. Sempre vai ter. Então a gente está buscando colaborar com uma dinâmica de mundo de cidade inteligente, né? Aí tem até uma outra novidade também, que foi a ideia do bem-estar, muito interessante, que a gente acabou incorporando no site, que é a Caroteca. Fala um pouquinho sobre Caroteca? Caroteca. Imagina que você tem um livro na sua casa que você não lê, tá lá porque você gostou um dia. Tá? Você vai no site, resolve cadastrar esse livro e fala, eu vou doar esse livro para alguém. E o site te fala, dê carona para esse livro até tal ponto, porque uma outra pessoa vai pegar esse livro lá. Então, outra pessoa do outro lado da cidade queria o livro. Puxa, eu não imaginava que a gente conseguisse fazer tantas conexões boas assim. É interessante, né?
Então assim, você tem uma oportunidade de sinergia gigantesca com várias opções, através da carona. Você está dando carona para um livro, né? Então tá evitando que eu vá até a sua casa, né? Eu nem sei quem é você no final das contas, porque eu pedi o livro do outro lado da cidade, ele só disse que existe um livro que está nessa região, e ele vai transferir para essa região se eu posso buscar naquela região. Beleza. Que é a região mais próxima da minha casa, por exemplo. Puxa, Então, olha quanta coisa boa a gente É. consegue fazer com consumo consciente, esse consumo colaborativo. Olha quanta coisa interessante. Eu acho que Carona realmente... Carona Prevent. Carona Prevent. Então a gente inaugurou dia 24 de agosto, até num evento do Natalino. Tem nosso próprio evento, as pessoas podem ir de carona também, obviamente. Tem mecanismo para isso. Mas no 24 de agosto, que foi o Produção Mais Limpa, que o Reino Memorial da América Latina, a gente inaugurou o serviço de carona One Way Free. Então as pessoas, oficialmente, as pessoas podiam ir de carona para o evento. Elas se cadastravam já para ir para o evento de carona. Então imagina quantos carros tiram na rua. Eu moro perto do Morumbi. Quando tem show, eu olho o horário do show para falar bem que horas que eu tenho que sair, para que o pessoal já tenha chegado lá, né? E eu não fico parado 2 horas a mais no trânsito. Puxa, Márcio, olha, parabéns pelo seu trabalho. Espero Obrigado. que você cresça, tenha cada vez mais sucesso, porque realmente é uma coisa muito importante pra gente. Parabéns, a casa é sempre sua, volte sempre pra contar essa história de sucesso, viu? Quem quiser conhecer mais... O site, é verdade, o site do Caronetas, por favor. É www.caronetas.com.br. E a gente vai ter um evento agora, dia 22, no Dia Mundial Sem Carro. Deixe os seus carros em casa ou dê carona pra alguém, né, nesse dia. Vamos colaborar com uma cidade de uma forma diferente e mostrar que ela pode ser diferente. Muito bem, eu vou de carona aqui com o Márcio nessa história toda. Obrigado pela participação e até semana que vem. Tchau.